o rei Salomão é uma das figuras mais enigmáticas da história. Seu reinado, por volta do século X a.C., foi marcado por sabedoria, poder e uma riqueza incalculável. A Bíblia descreve seu palácio e, principalmente, o lendário Templo de Jerusalém, repleto de ouro, prata e objetos sagrados. Entre esses tesouros, destacam-se a Arca da Aliança, utensílios de ouro maciço e oferendas de reis estrangeiros. Mas com o passar dos séculos, todo esse tesouro desapareceu. O que aconteceu com a fabulosa fortuna de Salomão? Teria sido saqueada? Escondida? Ou ainda estaria em algum lugar desconhecido? Esse mistério tem fascinado historiadores, caçadores de tesouros e teóricos há séculos. Os primeiros relatos sobre o possível desaparecimento do tesouro de Salomão remontam à destruição do primeiro templo de Jerusalém, em 586 a.C., pelos babilônios, sob o comando do rei Nabucodonosor II. Os registros históricos indicam que os invasores saquearam o templo e levaram seus objetos preciosos para a Babilônia. O livro de Jeremias menciona que os utensílios de ouro e prata foram levados como espólio de guerra. No entanto, não há menção clara sobre a totalidade da riqueza de Salomão. Isso levou muitos a acreditarem que parte do tesouro pode ter sido escondida antes da invasão, para evitar que caísse nas mãos dos inimigos. Mas onde poderia ter sido guardado? Uma das hipóteses mais intrigantes é que o tesouro foi levado para um local secreto pelos sacerdotes do templo. Alguns estudiosos sugerem que ele pode ter sido escondido em cavernas ao redor do Mar Morto, uma teoria reforçada pela descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que incluíam um misterioso rolo de cobre. Esse rolo, encontrado em Qumran, lista locais onde supostos tesouros foram enterrados. Alguns acreditam que esses tesouros possam estar relacionados ao Templo de Salomão. No entanto, até hoje, nenhuma dessas riquezas foi encontrada, e a localização exata desses esconderijos permanece um mistério. Outra teoria sugere que o tesouro pode ter sido transportado para o Egito ou até mesmo para a Etiópia. Uma antiga tradição etíope afirma que a Arca da Aliança e outros tesouros do templo foram levados para Aksum por Menelik I, filho do rei Salomão, com a rainha de Sabá. Segundo essa lenda, os objetos sagrados estariam guardados até hoje na igreja de Santa Maria de Sião. Esses objetos seriam protegidos por monges que nunca permitem que ninguém os veja. Essa história, embora fascinante, não tem comprovação arqueológica, mas continua a alimentar especulações sobre o paradeiro do tesouro perdido. Além disso, há registros históricos de que após a conquista da Babilônia pelos persas, em 539 a.C., o rei Ciro permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. O livro de Esdras menciona que alguns utensílios de ouro e prata foram devolvidos, mas a descrição não inclui os itens mais valiosos associados ao tesouro de Salomão. Isso sugere que mesmo após a queda da Babilônia, grande parte da fortuna original nunca foi recuperada. A construção do segundo templo manteve parte dos rituais, mas jamais alcançou a grandiosidade e a opulência do primeiro. Outra possibilidade é que o tesouro tenha sido saqueado pelos romanos em 70 d.C., durante a destruição do segundo templo. O historiador Flávio Joséfo descreve como o general Tito levou para Roma os espólios do templo, incluindo o famoso candelabro de 7 braços, menorá, e a mesa dos pães da proposição. Essas peças foram representadas no Arco de Tito, em Roma, mas o paradeiro final delas continua desconhecido. Há teorias que sugerem que após a queda do Império Romano, parte desse tesouro pode ter sido levada para Constantinopla ou escondida em algum local na Europa. Mas até hoje nenhuma evidência concreta foi encontrada. O mistério do tesouro de Salomão continua sem solução. Seja escondido em cavernas, levado para terras distantes ou perdido para sempre nos saques da história, a verdade é que a lenda sobre sua riqueza segue viva. Arqueólogos, teólogos e caçadores de tesouros ainda tentam encontrar pistas que possam revelar seu paradeiro. Mas será que algum dia esse segredo será desvendado? Ou será que a fortuna do rei mais sábio da Bíblia permanecerá como um dos maiores enigmas da humanidade?